capítulo inteiro, então. O capítulo chama Ricardo e Vânia, do livro Ricardo e Vânia, do livro homônimo. Eu conheço a Mona de Paris. É a mensagem que Gabriela da Silva Lia deixa na caixa de comentários da matéria sobre Ricardo. A Mona de Paris, imagino, é Babette, o amor da vida de Ricardo que não consegui encontrar. O maior furo na narrativa da história dele. Escrevo para Gabriela, perguntando se ela pode contar mais, mas não obtenho resposta. Uma semana depois, outra mensagem chega à caixa de entrada do meu Facebook. Alexandra, uma paraibana que mora em Paris, diz que tem uma pessoa para apresentar e pede meu número de telefone. Eu dou. Ela manda por WhatsApp mensagens na madrugada de uma sexta. Nunca conheci o Ricardo, mas ouvia falar dele. Quero te mostrar uns áudios de hoje. Ela me autorizou a passar para você. Ela então envia gravações de uma voz feminina que diz Salut, Ale. Ouvi falar dessa matéria. Estou aqui almoçando numa correria, cansadíssima. Desconfio que seja a Babette, que morou com o Ricardo quando ainda era conhecida por Wagner. Pergunto para Alexandra, é o Wagner? Ela diz que sim. O Wagner, hoje, é Vânia. Vânia Munhoz, que por 8 anos namorou Ricardo, quando ainda se chamava Wagner, existe. Está viva e em Paris. E ainda não leu a matéria. Vou dar uma olhada assim que tiver um tempinho, ela promete na mensagem de áudio transmitida por Alexandra. 2 dias depois, Vânia me adiciona no Facebook. Diz que ficou comovida com o texto e muito triste por saber o que aconteceu com ele. Explica que o casal teve 2 salões de beleza, um em São Paulo e outro em Araraquara, antes de Vânia se mudar para Paris, passar pelo processo de transição para assumir sua identidade feminina e começar um périplo de dezenas de cirurgias para retirar o silicone que um aplicava no rosto do outro. Vânia termina a mensagem dizendo que adoraria falar com Ricardo. No meio de novembro de 2017, vou com Isabel ao Mandaki. A infecção urinária que foi diagnosticada quando ele deu entrada pelo pronto-socorro, semanas antes, está curada. Um dos seus companheiros de quarto, o do infarto musical, recebeu alta, e Ricardo está prestes a ser liberado. Uma outra sonografia do rosto dele mostra fraturas que parecem validar as histórias de espancamentos que ele sempre narrou. Mas nada que precisasse de cirurgia, segundo os médicos. A assistente social do hospital afirma que sua internação na psiquiatria é provisória. Ele vai ficar lá até estar estabilizado, depois deve receber alta. Um membro do Ministério Público explica que é possível pedir na Justiça uma vaga definitiva em uma instituição psiquiátrica e que a herança que ele tem direito seja usada para custear sua estada num asilo. Enquanto falamos com a assistente social, Vânia manda uma mensagem. Conto que estamos no hospital e pergunto se ela quer ver Ricardo. Ela diz que sim. Volto para o quarto e pergunto se Ricardo quer falar com um velho amigo. Ele diz que sim. Saco o celular e faço uma videochamada para Vânia. Ricardo olha para o rosto feminino na tela do celular e diz: eu estou falando comigo mesmo? Ela ri e pergunta: você ainda se lembra de mim, Ricardo? Ele responde: é claro que eu me lembro de você. Você é o Wagner. Você é o amor da minha vida. Vânia sorri. Sou eu, Ricardo. Eu quero que você saiba que eu te quero muito bem. Eu vou te ver quando eu for para o Brasil, tá? Vânia sai do quadro por um segundo. Volta com algo no colo. É o cachorro que a acompanha em suas caminhadas por Paris. Essa é a Gaia, Ricardo. Faz 20 anos que os dois não se falam, após um término conturbado. A gente tinha gatinhos, diz Ricardo. Você lembra? Vânia sorri e seus olhos se fecham mais do que das outras vezes em que sorriu. Estão cheios d'água. Quando a ligação de vídeo termina, há 2 trilhas de água que começam nos olhos de Ricardo e percorrem suas bochechas. Isabel sai do quarto para chorar no corredor. O homem da cama ao lado, que não queria saber da história de Ricardo, passa a mão no rosto enquanto olha para a TV, ligado em um programa policial. Desconfio que ele também esteja chorando. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio de literatura, escrita e arte. Eu sou a Sandra Costa. E eu sou a Marina Monteiro. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre como as histórias das pessoas podem virar não só informação, como também literatura, conexão e empatia. O nosso convidado de hoje é um jornalista e escritor genial que publicou os livros Ricardo e Vânia, A Casa e Mulher Maravilha. Eu poderia parar por aí, mas o nosso convidado também criou e narrou os podcasts Desconhecido, Além do Meme,
Gente, e isso está acontecendo, além de escrever roteiros para a Rede Globo e para cinema e ser colunista da Folha de São Paulo. Mais importante que tudo isso que eu já disse até agora, ele é filho da Isabel, marido do Renan, e foi meu professor no curso de escrito de não ficção no Instituto Vera Cruz e a primeira pessoa a me chamar de escritora na vida. Ah, que lindo! Eu não sabia disso. A gente está muito animado e emocionado de receber esse convidado mais que genial de hoje, o Chico Felitti. Yeah! Eu compartilho o ânimo, eu compartilho a felicidade, mas eu discordo do epíteto, mas seguimos adiante, assim, discordando. Ó, a gente nem sabia que roupa vestir para esse encontro, viu, Chico? Eu vesti uma roupa que parece um pijama, mas juro que não é um pijama, é uma roupa muito massa, de um estilista muito massa, mas entendo se vocês acharem que é um pijama. Tá maravilhoso. Tá, não, tá gato, tá gato. O pijama é a roupa do momento, né, Chico? É o que nos resta, né? Faz 2 anos que pijama é a roupa de gala. É isso aí. Ô, Chico, para a gente começar, então, eu queria te dizer assim, que a minha percepção do seu trabalho é que ele humaniza o humano. Ele nos mostra, assim, que pessoas com comportamento e aparência peculiares, né, quando vistas de perto, elas têm muito mais coisas que nos atraem, né, do que nos aproximam, do que nos repelem. Elas têm muito mais em comum com a gente do que a gente pode imaginar. E esse foi sempre o seu interesse no jornalismo? Foi sempre o seu caminho, assim, escolhido? Cara, eu não escolhi nada, Marina. Acho que tudo quando na minha vida aconteceu, assim, eu escorrego em cascas de banana e caio nos lugares, assim. Do curso que eu fui fazer, aos lugares que eu trabalhei, aos livros que eu publiquei, acho que tem muito do acaso e cada vez mais eu permito que haja muito do acaso, porque acho que ele é meu companheiro de escrita, assim. Acho que acontece muito comigo de eu escrever por acaso e funcionar, mas sem saber exatamente por quê. Mas sim, acho que tem um fator, se tem uma coisa que eu posso precisar e posso diagnosticar é a curiosidade, assim. Acho que eu sempre tive curiosidade e eu sempre achei que viesse de fábrica, assim. Eu sempre achei que todo mundo fosse muito curioso e demorou muito tempo para eu entender que não é todo mundo que tem muita curiosidade pelas coisas, não é todo mundo que tem muita curiosidade para saber quem mora numa casa abandonada, não é todo mundo que tem muita curiosidade para saber qual é o nome desse artista de rua com rosto disforme que fica dando panfleto na Paulista e na Augusta e todo mundo conhece só por um apelido maldoso. Assim, eu sempre achei que isso fosse universal. O mínimo divisor comum, exato, universal, assim. E daí com o tempo eu fui entendendo que não, e que tudo bem, assim, e que como me faltam várias características, ou enfim, eu nasci desprovido de várias capacidades, eu nasci com uma coisa que até agora não foi embora, até os 35 anos, e talvez não vá tão cedo, que é ser muito curioso mesmo, assim, e é real, assim, é legítimo, é o norte da minha bússola, assim, o que eu mais sinto é curiosidade e vontade de saber algumas coisas, assim. E acho que começa, tudo que eu escrevo nasce dessa curiosidade, tudo, assim, não tem, óbvio, muita coisa eu faço por dinheiro e daí foda-se curiosidade, né? Não existe curiosidade, existe boleto, mas quando eu vou fazer alguma coisa que eu de fato quero, sem exceção, nasce de uma curiosidade pessoal, assim. Eu acho que você tem uma coisa, eu encontrei em você uma coisa que eu também achava que tinha só em mim, que é assim, eu sou curiosíssima com a vida dos outros. E eu quero saber tudo nos mínimos detalhes. Futrica, a famosa futriqueira. A gente só está transformando a futrica em profissão. Essa vontade de futricar não é só assim futricar superficialmente, falar mal dos outros nesse sentido, é futricar de um interesse mesmo de saber de onde surgiu, né? A história mesmo daquela pessoa. A obsessão é legítima, assim, a obsessão é febril e é legítima, ela existe mesmo, assim, eu realmente preciso saber, e não é isso, assim, não é porque eu vá fazer alguma coisa, ou vá me servir de alguma coisa, ou eu vá conseguir ganhar alguma coisa com isso. Não vou ganhar nada, geralmente. Eu só vou perder meu tempo e perder minha energia vital. Geralmente não é uma relação de ganho. Mas acho que é muito real e foi como você estava falando, Marina, demorou muito tempo para eu entender que não era
Mesmo no jornalismo não era assim. Eu ficava, não, mas vocês não se interessam muito por um assunto e vocês não vivem esse assunto enquanto vocês estão interessadas nele, e só pensam nisso e só fazem isso e só... E daí eu descobri que tudo bem, que não, assim, tem perfis diferentes de profissionais e tem gente que tá muito feliz cobrindo Brasília e só trabalhando ali às 8 horas por dia, entrevista um ministro e tá feliz, assim, que não é... Nem todo mundo é dodói da cabeça, assim. Ó, e você então arrumou 3 companheiras, porque eu e minhas irmãs, a gente anda na rua olhando a casa das pessoas lá dentro para ver assim os móveis, as coisas, toda casa que dá para ver a gente olha. Mas é As legal minhas mesmo. irmãs, as minhas irmãs e eu, a gente adora ler, adora, né? Os adjetivos são ótimos, mas a gente gosta de ler essas histórias de pessoas que foram sequestradas, ficaram anos em algum lugar e tudo. E aí a gente anda olhando as casas para ver assim, será que essa casa tem alguém sequestrado aí dentro e a gente pode ajudar? É assim, é uma obsessão. Olha, já que você fez o ensejo, eu vou te dar um pequeno spoiler, sem também dar muito spoiler. Um dos trabalhos que eu estou fazendo agora você ia pirar, porque é exatamente isso. Assim, nasceu do tipo, eu olhando uma casa e falando, gente, que casa esquisita, será que tem alguma coisa aí dentro? E tinha a história mais inacreditável de crime que eu já vi. Assim, sabe que você sonha e você imagina que nunca vai acontecer na realidade, que não exista na realidade? E Que daí foi tipo, doido. tá, dentro dessa casa tem uma pessoa, tá, essa pessoa parece ser frágil, por que será que essa pessoa tá dentro desse lugar esquisito e meio emo? Ah, não, deve ser preconceito social. Daí, tipo, não, essa pessoa cometeu o pior crime que um ser humano pode ter cometido e está se escondendo há anos, há décadas. Meu Deus. É Olha, o quê? Chico, É um então livro? É livro é o isso? próximo trabalho. Eu não Não sei é? ainda, então, Vai minha ser vida alguma atualmente. coisa. Então, porque tem muito isso hoje em dia, do tipo, se rola uma obsessão pessoal, assim, se rola uma coisa que eu preciso fazer. A Ricardo Vânia também foi assim, na real, né? Quando eu investiguei, eu não estava fazendo para ninguém, eu estava fazendo para mim. Porque acho que eu preciso primeiro eu acreditar muito naquela história e botar de pé e mergulhar nela o suficiente para existir alguma coisa, do que eu sentar numa mesa de reunião e falar, então o produto é isso, assim, o produto é um... Puta, porque quando vira meio mercado, quando você precisa convencer os outros, é muito horrível, né? Exige muita energia, porque existe uma coisa meio de intuição, de você acreditar naquela história, achar que vai sair uma coisa muito extraordinária de lá, mas outra coisa é você sentar com uma pessoa que tá com uma planilha aberta, sabe? Acho que, no meu caso, eu fui descobrindo com o tempo que mina muito, assim, mata muito, suga muito minha energia e acaba, às vezes, inviabilizando o trampo, assim. Se eu preciso de alguém que me fala, tá, mas você precisa de quantos meses e quanto dinheiro e quanto, tipo, eu não quero me preocupar com isso agora. Ô, Então, Chico, se precisar de colaboradoras, pode contratar a gente, tá bom? Ô, Chico, e na mesma linha do humanizar que a Marina falou na pergunta anterior, em um dos seus trabalhos recentes, que é o podcast Além do Meme, você quis mostrar quem que eram as pessoas atrás dos memes, né? E além de saciar a curiosidade dos seus ouvintes, você fez com que todos nós enxergássemos quem eram essas pessoas que não eram só piada, né? Mas eram indivíduos e que tinham sentimentos e sofreram consequências dessa viralização da internet, né? Eu queria te perguntar o que mais te tocou ao fazer esse trabalho, né? Porque eu achei muito interessante essa abordagem. E o que essa experiência te trouxe na arte de contar histórias? Cara, é muito maluco isso, porque é uma coisa que está acontecendo mais com o tempo, assim, de ouvir, não, essa, de humanizar e de trazer, e juro que não é meu intuito, não é uma coisa racional, não é consciente, não é a saga da minha vida, assim, não é a minha cruzada, é só, acho que vem de uma torpeza, assim, de um torpor, assim, eu acho que eu realmente sou meio burro e sempre não entendi que certas pessoas não mereciam ser levadas tão a sério quanto outras. Assim, acho que me faltou essa aula na escola da vida. E me faltava, inclusive, no jornalismo, porque eu propunha muita coisa no jornal que as pessoas não entendiam. Uma vez eu propus de fazer um perfil de uma pessoa que eu encontrei, uma pessoa em situação de rua que estava morando numa árvore no canteiro central da 23 de maio. Gente. E a chefia falou, não, mas por que você quer fazer isso? E eu não entendia por que eu não podia fazer aquilo, pelo contrário, assim, rolou uma incompatibilidade de visão de mundo real, assim, real. E até hoje é super orgânico, assim, eu não fico pensando nessas coisas.
é só o que me dá curiosidade mesmo, assim, e além do meme nasceu da minha curiosidade de saber quem era a Beth do Trote da Beth, que eu amo o Trote da Beth. Faz 15 anos que eu escuto o Trote da Beth, eu rio toda vez, de chorar, de dar risada. Eu ficava, gente, como assim? Ninguém nunca entrevistou a Beth, cara, eu amo a Beth. Eu acreditava que, tipo, gerações amassem a Beth tanto quanto eu amava, e meio se confirmou, assim, quando saiu, tipo, muita gente pirou, e muita gente falou a respeito, porque era meio a vozinha de todos da internet, assim, você amava aquela pessoa só pela voz dela. Sim. E não sei também, para mim é isso, imagina a loucura que é sua vida mudar da noite pro dia, sabe? Para mim era de uma riqueza narrativa muito grande, desde o começo, assim, eu desconfiava que, tipo, as histórias vão ser muito boas, porque olha o plot, assim, olha o que aconteceu com sua vida, assim, você atende o telefone e no dia seguinte você começa a receber trote e não para mais de receber trote por 20 anos. Parece um conto surreal que é de algum escritor argentino, assim, não parece a realidade. Parece. Sim. Parece aquele filme, como é que é? Relatos Selvagens. Relatos Selvagens, Exatamente, é isso, parece Relatos Selvagens, E para mim já eram histórias inacreditáveis que alguém só precisava ir lá e dizer, tá, foi isso que aconteceu, só documentar o que aconteceu. Porque acho que as pessoas que tomam decisão, agora indo para o meu lado marxista, métodos de produção e questionamento dos métodos de produção, as pessoas que decidem que histórias a gente vai contar não estão em contato com esse universo, nem entendem esse universo. O que eu fiz de reunião sobre Além do Meme, que eu precisava explicar para um senhor hétero de 60 anos o que era um meme, é óbvio que o projeto não ia sair, porque, tipo, se você precisa explicar para a pessoa o que é um meme, é óbvio que ela não vai entender o que é uma série sobre memes, né? Sim. Perdeu a força ali, é tipo explicar piada, assim, perdeu a força ali, esturricou e morreu no momento que você precisa falar, então, essa piada é engraçada, porque, puta, não já resiste, era, né? assim, já era. Mas sabe, Chico, que eu ouvi o episódio do menino do Bar Mitzvah, né? E eu lembro desse episódio realmente em 2012, né? Quase 10 anos. E eu acabei, inevitavelmente, indo relembrar o que era aquilo, né? E sabe que depois de ouvir o teu episódio e olhando aquela situação ali, eu falo, ganhou uma dimensão tão incrível e tão forte que eu escutei hoje e depois de algumas horas, eu ainda me sinto impactada sobre essa história, sabe? E como tudo pode mudar muito mesmo, né? E num momento da vida em que é muito particular, que é a adolescência ali, numa família normal, né? Então, achei essa tua história, né? E acho que era a proposta ali do teu projeto, foi fazer essa ligação, né, da gente com essas pessoas, e foi incrível. Super, porque acho que a gente não tem consciência ainda de quanto é uma referência cultural, quanto a gente vive por meme, a gente fala por meme, a gente tem ligação afetiva por eles, porque é tudo muito recente, né? E é difícil olhar as coisas quando você está no olho do furacão, é difícil de mensurar o quanto aquilo é importante. Assim, mas eu acho que é meio uma mudança de como a gente faz televisão, é uma mudança de como a gente faz humor, é uma mudança de quem a gente se sente próximo. Eu acho incrível, incrível, incrível. Ô, Chico, e todas essas histórias que você conta, né, tanto nos seus livros quanto nos podcasts, elas demandam muito tempo de pesquisa e investigação, né? E aí o seu podcast, o Isso Está Acontecendo, ele também traz um monte de entrevistas, assim, incomuns, inusitadas, né? Não só ele, né? Todos. Estou pensando aqui no Além do Meme, todos que eu já ouvi, pelo menos, né? E aí eu queria saber como que dá o seu processo de criação, assim, como que você encontra as histórias, como que as histórias te encontram, né? Você falou que vem da sua curiosidade, então se tem mais alguma outra fonte, Cara. E também quanto tempo mais ou menos, né, que leva desde quando surge a ideia até o resultado final, a publicação final, assim, da sua pesquisa. Cara, varia muito, assim, como diria a Dona Ira Barbosa, mas geralmente demora muito tempo. Primeiro falando do processo, isso está acontecendo que eu estou chegando ao fim, eu gravei o último episódio essa semana, foi meio quente, então era meio...
eu tinha uma semana para fazer cada episódio, então foi uma loucura. Vocês estão me pegando, eu sou só um invólucro, assim, eu não tenho mais alma, eu não tenho mais nada aqui dentro, assim, eu tô só existindo. Porque, como você bem disse, leva tempo. E por uma questão de precisava botar o bloco na rua, precisou ser feito quase em tempo real, assim. Tinha episódio que eu fazia a última entrevista no dia que eu terminava o roteiro. Não. Então, para algumas formas de narrativa funciona muito bem, mas eu acho que para mim o ideal é ter mais tempo. Assim, além do meme, eu estou na 2ª temporada, agora eu vou ter mais tempo, já tem coisa que eu estou fazendo há mais de ano, assim. Eu gosto de poder, porque é isso, o sabor está nas pequenas coisas e às vezes leva tempo, às vezes não é tudo que você consegue na primeira tentativa, nem na 2ª, nem na 3ª, nem na 15ª. Tem coisa que você precisa tentar 13 anos. O Ricardo tem que perseverar por 13 anos. Tem que perseverar, não é tudo que... Então, às vezes o relógio é bom, eu gosto muito de prazo, eu amo prazo. Acho que isso eu sou muito diferente de muita gente que escreve que odeia prazo. Eu amo prazo. Eu amo também que as coisas tenham que chegar no fim. Porque elas têm que chegar no fim. Mas... E de onde elas vêm? Elas vêm, cara, eu não sei de onde elas vêm, mas elas vêm muito, assim, elas vêm da minha curiosidade, assim, acho que o que tá ali é real minha vida, assim, é real o que eu me interesso, é real, tem muita coisa que eu quero contar e não dá tempo, ou não tenho recurso, ou não tenho para onde escrever, assim, para editora, ou para canal, ou para quem quer que seja, assim. Ô Chico, e agora real, assim, que... tudo é... Agora que você agora, né? Você é uma presença no Instagram, né? Você tem seus stories que parecem histórias que você está contando para a gente. Eu acho que você já tem uma legião de colaboradores que devem te entregar umas histórias boas também, né? Cara, sim e não, assim, eu queria muito que o peixe pulasse no barco, e é genial quando pula, e às vezes acontece. A Dona Hermídia, que é essa personagem do Maurício Goltz, do interior de Santa Catarina, ele veio atrás de mim. Então é genial massa. quando um encontro desses acontece, e ele me escreveu super chamando na chinte, assim, falando, eu quero que você conte minha história. E a história dele era de fato genial e de fato encaixava ali naquele momento do legado do Paulo Gustavo, porque para mim ele é a personificação do legado do Paulo Gustavo, né? Ele é um gay do interior de Santa Catarina que criou um personagem que no começo era uma cópia, um pastiche da Dona Hermínia, e no fim virou, tipo, a maior comunicadora, o maior personagem do rádio do interior de Santa Catarina, assim, um homem gay de drag. Isso é muito incrível. Mas vou confessar para vocês que não é comum. Não é comum. Acho que as pessoas tendem a associar muito e me marcar muito em coisas que já foram feitas, assim, sabe? Não tem muito ineditismo. Então uma notícia nova saiu recentemente, essa semana, que a grávida de Taubaté, uma equipe do SBT foi filmar a grávida de Taubaté e o marido dela foi hostil, e isso apareceu no programa da Patrícia Bavanel. Eu recebi 200 mensagens de pessoas me mandando isso, assim, de uma história que eu já contei, que já existiu, entendeu? Enquanto histórias novas como a da Dona Hermídia são muito raras, acontecem e é uma alegria quando acontecem, mas é bem raro, assim, geralmente eu que tiro para dançar, assim, geralmente sou eu que vou atrás, mas para mim é um prazer também, porque eu estou o tempo inteiro nessa agrura, nessa aflição de, meu Deus, eu quero muito contar essa história, onde eu vou contar? Minha questão é mais onde eu vou contar do que o que eu vou contar. O que eu tenho muito, assim, eu tenho um arquivo de Word com histórias que eu quero contar desde que eu tenho 19 anos, e ele só cresce, e eu não consigo dar vazão. E é uma frustração, porque eu vou jogando, e às vezes eu pinço coisa, e tem muita coisa ali que... Muito do que eu faço é de ali, assim, é de coisa que eu quero contar há muito tempo e não tinha onde, assim. Uma que eu fiz recentemente para a coluna da Folha, que era a história das tatuagens do Valério Araújo, que é um estilista aqui de São Paulo que mora no Copan, e ele tatua o nome dos amores da vida dele na nuca, todas, dos homens. Eu vi. É demais. E daí ele risca se ele não tá mais junto, ele coloca uma cruz se a pessoa morre, e ele não tem plano de parar, assim. Não é que ele tatuou o único amor da vida dele ou o amor da vida dele, ele vai aumentando essa lista. E isso já tinha anos que eu queria contar e não tinha onde, sabe? Daí quando rolou essa história de ter uma coluna de histórias de amor na Folha, eu falei, cara, é perfeito para Dia dos Namorados, sabe? Mostrar esse sujeito que tem 9 nomes de homem que foram os amores da vida dele e não tem plano nenhum de parar, assim, e não se arrepende, não... Eu acho isso muito... Eu acho quase arte, assim, acho quase uma performance, acho incrível.
Eu também achei. E a história, eu li essa história. Eu adorei saber. Eu era curiosa porque já tinha visto essa foto em outros lugares na internet. E era curiosíssima para saber essa história também. Eu adorei. Exato, porque ele rasura o nome de um e do outro não. E tem um É que ele rasurou diferente, muito, né? o outro ele só rasurou um pouquinho. Eu queria saber, o que ele fez de mancada para ser tão rasurado? Assim? Qual foi o pecado desse Tiago que ele é tão odiado? E daí foi tipo uma alegria. Eu fui tomar uma cerveja com ele super topou e me explicou. E a história, no fim, acho formidável. Assim, acho ele uma pessoa incrível. Chico, falando agora um pouco sobre seus livros, né? A gente vê que é um trabalho que se pauta basicamente na não ficção, ou seja, você fala de histórias que são inspiradas na realidade, uma realidade que de fato existiu, pessoas, enfim, grupos. E a minha pergunta é: você tem interesse no futuro, talvez, ingressar, se aventurar na ficção? Ou você acha que esse lugar da não ficção já te sacia do ponto de vista criativo e literário? Tenho interesse não só no futuro, tenho interesse no passado também. Assim, faz muito tempo que eu tento fazer ficção e as coisas aconteceram. Assim, acho que a gente conversa pouco também. O mercado editorial fala muito pouco sobre como as coisas acontecem. Às vezes a revelia da nossa vontade. Assim, eu não queria ser especialmente autor de não ficção. Eu amo esses trabalhos de não ficção, mas não estava nos meus planos. Assim, quando eu comecei a apurar o perfil do Ricardo, que viraria a reportagem do BuzzFeed, que depois viraria o Ricardo e Vânia, meu primeiro livro, eu estava saindo do jornalismo e indo trabalhar só com ficção. Eu estava indo fazer um mestrado de ficção na gringa, porque eu queria fazer ficção, mas daí, tipo, não tem como, sabe? Faz algum sucesso, abre umas portas, as pessoas te perguntam, você não quer publicar um livro comigo, você não quer fazer um audiolivro aqui, você não quer fazer um roteiro de uma série de não ficção, eu vou dizer o quê? Não, eu não sou louco nem nada, sabe? E também acho que tem uma coisa de entender que um pragmatismo de entender que é o que tem para hoje, assim. Mas eu tenho meu primeiro romance está pronto. Na verdade, eu preciso dar a última penteada nele e mandar para a editora, assim, que é um que eu tô satisfeito com ele, ao contrário dos dois primeiros, que eu não estava satisfeito. Mas é isso, eu preciso de um tempo, agora eu preciso de uma semana para fazer a última revisão desse manuscrito e bater em porta de editor e saber se tem interesse ou não tem. E entendo também se não houver, porque não é o que eu faço, sabe? Até agora eu não fiz nada disso. Não tem prova nenhuma de que eu vá conseguir vender um livro de ficção, de que ele vá vender nas livrarias. Já vendeu 2 aqui, ó. Tá ótimo, já é uma primeira edição. 2 está garantido. Mas é ter esse senso prático também de não é exatamente o que eu planejava, mas tá tudo bem, assim, tá tudo ótimo. Mas o plano a longo prazo era assim, Sandra, mudar para ficção. Eu fui estudar ficção e consumo talvez mais ficção do que não ficção. Mas não sabia também como, assim, acho que tem muito isso também, quem escreve e quem quer escrever, a gente não sabe como chegar nos lugares, em que porta bater, o que fazer, assim, não tem um guia, né? Não tem um manual então anualmente tem essa feira em que você apresenta os seus manuscritos para editores e alguém vai dizer assim, não tem, é um universo completamente fechado, esotérico e elitista, em que se você consegue uma entrada qualquer que seja, já é uma vitória, é assim que eu sinto, que eu consegui entrar num universo do qual não fazia parte, não tinha nada de ligação, rolê nenhum, ninguém da minha família trabalha com escrita, ou enfim, trabalhava quando eu cresci, né? Eu vim do interior de uma família de classe média, assim, classe média que está em extinção, assim, desses que é uma família que tem o que comer, paga um colégio particular merda para os filhos, tem um carro só para a família, os pais trabalham 12 horas por dia para conseguir sustentar essa família, e eu não tinha, eu cheguei em São Paulo e fui estudar em lugares em que as pessoas eram filhas de escritor famoso, tinham estudado em escola construtivista, e eu tinha vindo de um colégio merda do interior, assim, e não conhecia ninguém, assim. Tem uma pessoa que eu admiro muito, mas acho isso bem, bem simbólico, que é depois de muito tempo eu consegui uma boa editora e um bom editor, e daí depois de muito tempo eu estava conversando com outra pessoa que escreve, e ela falou, eu conheço o seu editor desde que eu sou criança, porque eu estudei com não sei quem, com o sobrinho dele, eu chamo ele de tio. Não. Cara, jamais, eu não chamo ninguém de tio nesse rolê, sabe? Eu não sou amigo de ninguém, eu não tenho entrada com ninguém, assim. Então, acho que quanto mais a gente for sincero em relação a isso, melhor, porque
mas você vai contar a história de como o mundo é pra gente que é de fora, sabe? E quer escrever e quer entrar nesse mundo. É um mundo super elitista, é um mundo super de relações. E eu vim para essa terra desprovido disso, assim, sem nada. Assim, eu não conhecia ninguém, não tinha rolê nenhum, não sabia como funcionava. E no momento estou aproveitando de algumas portas que se abriram, assim, com planos de tentar abrir outras, mas com o senso prático também de saber que não é tão fácil e que não é do jeito que as coisas não funcionam do jeito que eu quero. Sim. Não, essa questão da literatura, né, Chico, eu acho que muita coisa tem mudado nos últimos anos, até como formas de expor mais esses escritores em outros universos, que a partir disso possa catapultar depois no futuro uma carreira de escritor. Mas, de fato, né, a gente vê as mesmas figurinhas, assim, né? Uma participação especial. Essa daí é qual? Não é a feia. É a Canela. Canela. Ela é meio carentona, daí ela fica pedindo. Ela que ganhou o bonequinho na viagem, não foi? Ela já destruiu, no primeiro dia já era. A gente te assiste igual novela, viu? Nossa, a gente comenta uma com a outra. Um reality show bem merda, assim, reality show do SBT, assim. Não, a gente te assiste igual novela, é impressionante. Ô Chico, e você quer contar pra gente o que você puder contar, obviamente, né, dos seus projetos futuros? Super, com felicidade. Eu posso dizer que Além do Meme volta, uma segunda temporada maior e mais doida, com episódios mais malucos e mais distantes e mais complexos que a primeira temporada. O meu próximo é a Elke, que saiu em audiolivro no ano passado, vai sair em papel ainda esse ano, não sei exatamente quando, então vai sair um livro do perfil biográfico da Elke, que chama Mulher Maravilha, que eu adoro, assim, que foi um prazer fazer. E eu acho demais, assim, acho a história dela muito impressionante, assim. E eu entreguei faz um mês meu próximo livro, que é também uma história real, de não ficção, sobre um grupo, uma grande máfia que existiu no Brasil e que nunca foi documentada. Porque era de um pessoal super segregado, super marginalizado, que se estruturou e criou um universo ali de máfia que tinha chefões e tinha riqueza e tinha violência, mas que era tão marginalizado que nunca nem apareceu no jornal. Não. E você descobriu também andando na rua e olhando para dentro da casa deles. Cara, quase. Mas esse foi literalmente conversando com umas pessoas bem velhinhas, assim, e as pessoas falavam, mas como assim, você não conhece a história de tal pessoa? Foi por causa da história de um nome, assim, olha, já que nós estamos falando estamos no universo ferrante, foi a história de um nome, assim, foi alguém que uma vez me disse um nome muito interessante, eu falei, pera, mas que nome é esse? E daí eu comecei a conversar com várias pessoas que já tinham seus 80 e muitos anos e falaram, como assim você não conheceu? Era o chefe da máfia aqui. Deu tipo, que máfia? Daí as pessoas falando com uma naturalidade, ela mandava matar e andava de limusine, tinha 40 apartamentos e matou muita gente. Eu tipo, gente, como assim? E nada, assim, eu ia na Biblioteca Nacional e eu ia no acervo dos jornais e não tinha nada. E agora você vai contar pra gente. Cara, espero que sim, assim, espero que faça sentido, porque é muito doido, assim, o tanto de coisa que a gente deixa passar. Aí, de novo, porque por causa desse sistema de escolher as histórias que vão ser contadas, a gente acaba contando sempre várias histórias de Assis Chateaubriand, assim, a gente só conta a história de homens héteros brancos que venceram, assim. Isso a gente deixa passar qualquer coisa que não seja isso, passa e é como se não tivesse existido, né? Porque daí é soterrado pelo tempo e não existe. E não existiria, porque se não tivesse dado para correr atrás dessas pessoas durante a pandemia, que já estão bem velhinhas e estão distribuídas pelo Brasil, é capaz que nunca fosse compilado, assim, que nunca chegasse em outras pessoas, a não ser em quem viveu naquele universo ultra marginalizado 40 anos atrás. E aí as pessoas vão morrendo e a história morre junto, né? A história morre junto, exatamente. Chico, eu fiquei com uma dúvida. Você toca todos esses projetos concomitantemente ou você foca em um, termina e prossegue para o próximo? Como que é? Eu não sei também como é, eu não faço a menor Vamos ideia. Perguntar para o Renan que vai explicar essa para a gente. Organizado do que eu. Não, acho que tem uma questão de foco, assim, até porque esse comportamento obsessivo, ele não comporta muita coisa, então eu só consigo estar pensando em uma coisa no momento. Mas enquanto eu estou investigando uma coisa muito profundamente,
eu já sei, eu, por exemplo, já sei o que eu vou fazer até janeiro, assim, são coisas diferentes. Mas eu me dou dali aquele período, eu me dou 6 meses para ficar só chafurdando naquele assunto, seja o João de Deus, seja qualquer coisa, eu sei que eu vou ter 6 meses para pensar só nisso, porque acho que para mim passa muito pela obsessão, assim, se eu não tiver obcecado, se eu não estiver só fazendo isso, só pensando nisso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a coisa não anda. E daí talvez por isso, assim, por ser tão febril e tão obsessivo, é relativamente rápido, assim, eu levo uns 6 meses no máximo para investigar um livro. Porque daí é tanto... Fosse... exatamente, é um crime passional, assim, mais do que uma paixão, é um crime passional. É completamente doentio, é completamente não saudável, mas é como eu consigo fazer no momento, assim. É o que eu tenho para oferecer agora, assim, quem sabe eu melhore com o tempo. Então vamos para os nossos quadros? Ter planilhas. Ai, que chique. Ai, que chique. Você adoraria ter planilhas, Chico? Adoraria ter agendas e planilhas, mas e acho horário, que não nessa vida. Talvez na próxima, exato. Não, meu sonho fosse, não, daí de fim de semana eu não trabalho, assim. Eu não sei quando foi o último fim de semana que eu não trabalhei. Assim, faz anos. Mas tudo bem também, eu não sou infeliz, assim, eu meio que escolhi. Não que eu escolhi, eu sou assim, né? Não teve escolha em momento nenhum. Tipo, eu escolhi ser bicho, eu não escolhi. Eu sou assim e lido bem com isso. Olha, eu também sou um pouco assim, aí eu casei com uma pessoa que planeja tudo. Tem uma pessoa que faz planilha para tudo, é assim, no café da manhã já tem, qual é a sua programação para o dia? De segunda a segunda, até no final de semana tem que ter uma programação. Aí isso organizou minha vida demais, que aí eu posso ser desorganizada, que tem alguém sempre organizando. É ótimo. Cara, não, aqui é o contrário, assim, acho que aqui foi o casamento de 2 caos, assim, porque o meu caos casa muito com o caos do Renan, assim. São caos diferentes, mas existe caos em ambos, e acho que a gente não estaria junto há 7 anos se não tivesse caos em ambos, assim, porque eu tento entender o caos dele, ele tenta entender o meu. Acho que se tivesse uma pessoa que quisesse uma vida minimamente regrada ou saudável, já teria caído fora há muito tempo. Mas o bom daqui do meu marido, do Andrés, é que assim, ele faz a planilha, mas pode sair da planilha, não tem problema. Não enlouquece. Não enlouquece, bom. Ele fala assim, a gente só precisa ter uma coisa para organizar, mas se que tem flexibilidade. É ótimo. Chique. Então vamos para os nossos quadros. O nosso primeiro quadro é o que me faz genial. Sandra, o que está te fazendo genial nesses dias? Bom, tem um quadro que na verdade é divulgado no perfil da Folha Ilustrada, no Instagram, que é um quadro do Zeca Camargo que chama Divirta-me. E ele está já no 4º vídeo, e são vídeos de em torno de 10 minutos em que ele compartilha uma série de referências, dicas culturais que estão fora desses algoritmos, né? Ele até fala que dicas culturais que vão contra os algoritmos. E, poxa, tem um monte de perfis de pessoas, artistas, que eu nunca tinha ouvido falar, e para ele parece tão natural falar sobre tudo isso. Então, eu me enriqueço muito com essas referências, já comecei a seguir algumas pessoas, e, de fato, assim, tem me trazido mais genialidade aí no dia a dia. Ele é demais mesmo. E você, Chico? O que está te fazendo mais genial? Pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Eu vou ser tão burro, vou dar uma dica tão burra de uma série que eu tô completamente obcecado. Eu gosto tanto que eu consumo com parcimônia, porque eu não quero que acabe, que chama Rex, que é uma série de comédia americana, tá na HBO Plus, que era HBO Go, agora virou HBO Plus recentemente, que é uma versão ficcionalizada da vida da Joan Rivers, a comediante americana, não sei se vocês lembram, que era uma piruaça, assim. Ela era o equivalente a uma Dercy Gonçalves, no sentido de que ela foi a primeira grande comediante dos Estados Unidos. Ela quebrou um monte de preconceito, um monte de machismo meio sem saber, porque ela não sabia que mulher não podia ser comediante, foi lá e foi. E ela, no fim da vida, ela voltou à fama porque ela criou coberturas de tapete vermelho. Então, ela ia para o tapete vermelho dos prêmios, antes disso virar moda, e falava mal da roupa da Angelina Jolie. Ela era muito engraçada. Ela era uma comediante maravilhosa. E agora fizeram uma série que é basicamente a vida dela ficcionalizada, em que essa
comediante que deram o nome de Deborah Vance, no lugar da Joan Rivers, encontra uma comediante da nova geração, que meio Olha, que surgiu das massa. redes sociais, como se fosse uma Diablo Code, assim, que faz uma comédia mais pós-moderna e menos baseada em piada e menos baseada... E é a relação das duas, e é muito engraçado, porque ela é uma figura genial, assim, e você vai entendendo o quanto ela foi importante. No começo ela parece uma figura super decadente, que nem a Joan Rivers parecia, né? Que é uma velha loira branca que mora em Las Vegas e é riquíssima porque vende sandália e joia na QVC, né? Que é o equivalente ao nosso canal de compras, assim, é o equivalente ao medalhão da peça. E essa comediante nova chega para trabalhar com ela porque ela foi cancelada por causa de um tweet. Ela fez um tweet que era super escroto, foi cancelada, perdeu todos os trabalhos e vai trabalhar com essa pessoa que é super decadente no meio da comédia, mas é uma puta de uma bilionária e os velhinhos da Flórida amam e tal, e mostra o embate desses dois mundos que me interessam muito, assim, porque sempre me interessa muito a relação do velho com o novo e sempre me interessou muito também a vida da Joan Rivers, porque como as coisas envelhecem, né? Ela que foi, tipo, a primeira grande comediante dos Estados Unidos e foi lá e quebrou um monte de tabu e quebrou um monte de coisa de interdito e conseguiu fazer muito. No fim da vida, ela era vista como racista e como homofóbica e como uma mulher loira de elite que fazia piada que não poderia mais ser feita, sem ser analisada no contexto, assim. E a série faz exatamente isso, contextualiza, bota as duas, bota, então, a equivalente a Tata Werneck local para conviver com a Dercy Gonçalves local, assim, e o conflito é muito bom, assim, porque você entende daí a grandeza das duas e você entende de onde cada um foi, e elas vão encontrando meio solo comum, assim, elas vão vendo que existe mais semelhança do que as divergências que podem aparecer no primeiro olhar. Nossa, eu fiquei curiosa. Já anotei aqui. Eu também. Eu chorei, eu mando o link para vocês, eu chorei de dar risada, fazia tempo que eu não chorava de dar risada, é muito bem escrito, é muito engraçado, a personagem dela é muito escrota e ao mesmo tempo a pessoa mais engraçada do mundo, é muito maravilhoso. Bom, o que me faz mais genial, gente, ultimamente, assim, é conviver com meu sobrinho Matias, de 3 anos. Porque Matias nasceu nos Estados Unidos, né? Minha irmã mora lá, então ele vive nessa família brasileira e americana. Os pais são brasileiros, mas ele nasceu americano, né? Então agora com 3 anos ele corrige nosso inglês. E eu falo, ele corrige a pronúncia da minha irmã, e eu falo errado com ele, alguma coisa assim, tipo alguma preposição errada, e ele me corrige. Que É uma coisa incrível. E também eu sou professora de criança, né? Mas eu não dava aula para criança tão pequena quanto o Matias. Então eu aprendo um monte de brincadeiras de finger plays para criança menorzinha, assim como ele, para a gente poder interagir, porque há 2 anos eu convivo com o Matias só pelo Zoom, né? Então, assim, eu fico estudando para interagir com o Matias e a gente conseguir ficar o máximo de tempo juntos, né? Ele é meu afilhado, além de meu sobrinho, e está sendo demais, porque eu estou aprendendo inglês e estou melhorando como professora, sendo tia do Matias. Nosso próximo quadro é minha amiga genial, Sandra. Quer compartilhar uma amiga genial com a gente, ou amigo? Sim, e inspirado no Chico, né, que fala muito de histórias reais, eu tô querendo fazer meu próximo projeto é fazer um livrinho infantil para o meu sobrinho que vai nascer, né? E eu já tinha feito isso para minha sobrinha, contando sobre a história da família italiana. E eu falei, poxa, pro Arthur que vai nascer, eu vou fazer uma história sobre a família colombiana, porque meu pai é colombiano. E hoje mesmo eu falei com a minha tia, irmã desse meu pai, lá de Bogotá, né? E foi muito legal, o nome dela é Esperança. Eu queria falar dela porque ela, mesmo apesar da distância, então falando até de uma outra situação, você falou do Matias, eu fui uma sobrinha que cresci longe da minha tia, e eu sempre gostei muito dela, e ela sempre foi muito animada, feliz, engraçada, e hoje ela contou mais sobre a história da minha família, sobre o meu pai, quando ele era jovem. Então, foi muito gostoso ter esse contato com ela, e apesar de fazer quase 7 anos que eu não a vejo, eu ainda considero uma grande referência para mim. Então, para mim, hoje a minha amiga genial é minha tia. Ai, que lindo.
Lindo mesmo. E a sua, Chico? Tem uma amiga ou amigo para compartilhar com a gente? Tem uma amiga genial, de fato, que faz jus ao adjetivo, que é a Nathalie Lourenço, que é uma escritora... Cara, é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. E ela tem um texto muito engraçado. Ela escreve as coisas mais hilárias que eu já li. Ela acabou de lançar um livro que chama Sabor Idêntico ao Natural. E é muito maluco, porque acho que ela não tem dimensão do talento dela, e ela não tem dimensão da grandeza dela. E eu chorei de dar risada com esse livro. Acabou de sair, assim, eu recebi ontem, e eu passei essa madrugada lendo, assim. Ela já tinha lançado outro que chama Morri por Educação, e ela é muito meu tipo de humor, assim, eu preciso fazer esse disclaimer, preciso fazer esse aviso que ela é de um humor sombrio, e ela é escrota, e ela não tem medo de ser completamente pesada e surreal. E ela a palavra é genial, assim, Sabor Idêntico ao Natural é o livro novo dela, e eu recomendo 1 milhão de vezes. Assim, ainda vou fazer stories, assim, eu vou pedir para ela gravar ela lendo um trecho de um dos contos mais engraçados, porque eu acho muito maravilhoso, e eu quero que o mundo... Sabe quando você acha injusto que o mundo não conheça aquilo, tanto pela pessoa não ser conhecida, quanto pelo mundo não conhecer? São duas partes de injustiça, assim, e eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos, assim, e levar o nome dela para o máximo de gente que eu conseguir. Massa, já anotei aqui também. Bom, já que eu falei do Matias, eu quero falar que eu quero trazer eu tô com muita saudade dos meus sobrinhos. Então, eu queria dizer que nessa quarentena, eu tenho vários sobrinhos, né? Mas nessa quarentena, eu tive muita alegria de, apesar da distância, poder conviver, né, virtualmente e por WhatsApp com muitos dos meus sobrinhos, né? Tanto crianças quanto adultos, e isso foi para mim assim muito importante mesmo, de ajudar a gente passar por esse momento que está difícil, né? A gente não pode se encontrar com a nossa família, com nossos amigos, da maneira como a gente gostaria, né? É muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, que fica naquela nuvem, enquanto a gente tenta levar a nossa vida da maneira mais normal possível, né? Então, eu quero compartilhar com vocês meu sobrinho Matias, minha sobrinha Maria Luísa, sobrinha Maria Tereza, minha sobrinha Maria Clara, todas as mulheres são Marias, e o meu sobrinho Pedro também, que já é adulto, né? E me faz bastante companhia nesses momentos daí de solidão, de quarentena. O nosso próximo quadro é a genialidade de Jerico. Sandra, alguma genialidade de Jerico na sua vida? Sim, e a que eu vou contar hoje é de um episódio para ir num casamento, em que era um casamento no interior, e eu queria fazer uma maquiagem, afinal de contas, né? Eu queria estar assim, linda, maravilhosa, pedi uma referência para a noiva. E a noiva falou: não, claro, tem uma pessoa que eu conheço, me deu o contato, fui lá. E eu fiquei simplesmente horrorosa. Eu olho aquelas fotos assim, eu falo: não sou eu não me reconheço ali. Então você às vezes acreditar que você pode... Sua beleza está na mão de outros. Exatamente. E o que eu poderia ter feito ali, um rímelzinho qualquer ali, um batonzinho enfim, uma base, pronto, já seria o suficiente. Não, eu gastei dinheiro para ficar péssima. E eu olho aquelas fotos e falo: meu Deus do céu, como eu pude fazer isso? E você, Chico? Alguma vez achou que estava arrasando e não? Nossa, agora eu vou falar uma coisa, inclusive faz muito parte, tem muito a ver com você, Marina. E vai ser meio uma sessão de análise. A grande giricada, acho que foi tentar dar aula. Ah, não acho. Que foi, não, agora me deixa, antes de discordar, me deixa terminar. Porque o que aconteceu? Eu topei dar uma oficina de escrita de não ficção no começo do ano, numa pós-graduação, e eu cheguei lá e eu queria ser amigo de todo mundo, eu não queria ser professor de ninguém, assim, eu achava todo mundo talentoso de maneiras diferentes, e pessoas massas, e pessoas com quem eu queria ter contato, mas eu não queria ter aquele contato porque eu me sentia completamente
um atravanco ali. Eu era um fardo, assim, não fazia sentido nenhum. E foi assim que eu te conheci, muito feliz de ter te conhecido, mas a ideia em si, entenda, é muito pelo contrário, assim, de tanto que eu gostei das pessoas. A ideia em si foi uma ideia de Jerico sem precedente, assim, sem precedente, não era para mim, assim, eu não entendi, eu adoraria ter conhecido e convivido com essas pessoas da mesma maneira, mas que não naquele contexto, assim, eu não presto para isso, e foi quando eu achei, porra, vai ser mó legal, e foi mó legal, mas eu queria estar do outro lado do balcão. Ó, como sua analista, aqui do outro lado do divã, como a minha experiência é que eu fico feliz de saber, porque agora já estou te considerando meu amigo. Eu também. Então, já estou achando ótimo. A gente pode escrever um livro, A Amizade, o Amor de Chico e Marina. Todo amigo novo que eu faço, que eu fico tão apaixonada pelo amigo, eu mostro para o Andrés e falo, Andrés, aqui, ó, o amor de Marina e fulano. Eu adoro isso. E como sua aluna, para mim foi uma das melhores experiências que eu tive na vida com professores, assim, eu lembro que eu te falei isso na época, eu te achei muito inclusivo, muito uma pessoa que criou um ambiente para a gente se expor e muito... Pois é, brother, é isso, não professor, péssimo professor, você acabou de definir um péssimo professor não, e um mas ótimo brother. Não, mas é porque eu acho que... Nós estamos dizendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Mas, olha, o que eu acho é que como na oficina, a gente está ali entrando no texto uns dos outros, é bom a gente ter um ambiente que a gente confia, porque como é não ficção, a gente acaba muitas vezes escrevendo da gente, né? E para mim isso é muito fácil, agora para muitas pessoas é difícil. Então, por isso, eu me senti acolhida, assim. E como professor, você me deu muitas dicas maravilhosas, tanto que eu comecei a entender que eu posso escrever um livro. Assim. Eu comecei a entender que numa cerveja semanal, assim, para mim a gente fala exatamente a mesma coisa. Acabou a pandemia. Eu posso dar meu testemunho? Nóis. Porque assim, eu não estava envolvida nessa relação, mas Chico, eu lembro da Marina falando a respeito das suas aulas e o quão feliz que ela ficou com o feedback que você deu para um dos textos dela. Então, acho que, de certa forma, não sei se qualquer brother ia fazer isso num bar, mas você fez, de certa forma, ali, por meio da tua figura, de uma pessoa que estava passando uma experiência. Se isso se chamar professor ou se chamar colega, enfim, né? Aí a gente pode... Para mim, essa é a questão. É exatamente essa questão. A Sandra chegou no nervo. E para mim, eu pelo menos, eu criei aqui. Hoje a gente estava aqui se preparando para te entrevistar e eu estava com aquele sentimento assim, nossa, vou entrevistar o meu professor, sabe? Que é aquele respeito de... com dor de barriga. Eu falei, Sandra, eu tô nervosa aqui. Então, eu acho que valeu a pena. Concordamos, os três concordamos, no fim. E a sua, Marina? A minha genialidade de Jerico, gente, você falou aí de meme, do trote e tudo, e assim, eu amo dar trote. E eu sou aquela criança, eu fui aquela criança que ligava, tem um Fusca verde na porta da sua casa? Não, é porque deve ter amadurecido. Eu era desse tipo de trote. E aí a minha genialidade de Jerico são duas, porque a minha avó, em Três Corações, o telefone dela era parecido com o telefone da empresa de gás da cidade, então as pessoas confundiam e ligavam o dia inteiro para a casa da minha avó, perguntando se era do gás. E aí eu falava que era e anotava os pedidos. E falava, tá bom, a gente vai entregar o seu maldade. Gás. Não, mas maldade. Aí você não aplicou trote, não. Desculpa, calma. Aí você só agradou as pessoas. Você fez foi genialidade de Jerico, né? Porque eu penso assim, se a pessoa às vezes estava com urgência lá do gás e eu fingindo que ia levar o gás, genialidade de Jerico. E a outra coisa é que de vingança eu ligava na empresa, olha eu achando, eu ligava na empresa e perguntava se era da casa da minha avó.
Olha a minha ideia. Achei de bom. jirico. Achei que você fez justiça. Achei que você fez justiça telefônica. Nos dois casos, assim. Me parece justo. Eu ligava e perguntava se era da casa da minha avó e pronto. E aí, para não satisfeita, eu ensinei esses trotes bestas todos para os meus sobrinhos pequenos, que agora eles aprenderam a ligar. Só que eles não sabem ligar direito, assim, eles não têm eles não são da época do telefone fixo de linha, né? Então eles ligam para a gente mesmo, eles ligam para mim para perguntar: a TV está no ar? A TV não está no ar. A TV está no ar, eu falo, eu já sei que são eles, né? Eu falo assim: a TV está no ar. Então segura ela para ela não cair. É assim. Então você não só ensinou eles a passar trote, como você fica atuando para eles ficarem felizes. Para eles ficarem felizes. Acho a melhor tia, acho uma tia exemplar. Uma tia exemplar. E o nosso último quadro é Dica Genial. Tem uma dica para nós, Sandra? Tenho, e é um livro que eu li recentemente, que chama O Lugar, da Annie Ernaux. E é um livro que na verdade, fala a respeito da história dela, da história da família dela, sobretudo do pai. Então, ela faz uma análise quase sociológica ali daquela biografia dela, para dizer, né, como que muito do que a gente é hoje em dia, por mais que a gente se negue, ainda está lá, né? Nossas origens, elas acabam se manifestando em algum momento na vida, mesmo que você se distancie muito da realidade dessas pessoas. Então, é um livro muito fácil de ler, ele é bem curtinho e foi, assim, uma delícia mesmo ter essa oportunidade de, ao ver ela falar do pai, eu poder ver um pouco a respeito de mim própria e do meu pai também. Então, O Lugar. Nossa. E você, Chico? Uma dica para nós? Minha dica genial vai ser completamente fútil e sem sentido, já que minha amiga genial era ao mesmo tempo uma amiga e uma recomendação de livro, então eu já cumpri as duas, que vai ser: vacinem-se e marquem dentista depois de se vacinar, que foi uma coisa que eu fiz ontem e mudou minha vida. Assim. Fazia muito tempo que eu não ia ao dentista, como acho que muitos de nós que fizemos quarentena, não ficamos 1 ano e meio, 2 anos sem ir ao dentista, e muda a vida. A gente esqueceu de como é nosso dente depois de uma limpeza e plenamente restaurado. Assim, eu tô mastigando agora, enquanto eu falava com você, eu estava comendo uma ameixa e eu tenho dentes e eles são inteiros. Assim, eu tinha quebrado tanta coisa por causa de bruxismo que eu estou me deliciando com a minha dentição, e minha dica é: recuperem a dentição pré-pandemia, é gostoso demais. Genial, arrasou. Cuidem da saúde em todos os sentidos, né? Não só ficar preso em casa. Né? Eu não fiz nada. Eu não fui médico nenhum por 1 ano e meio. Eu não fui dentista, não fui nada. Gente, as coisas aconteceram. O tempo passou. É isso mesmo. Bom, a minha dica genial é um documentário que eu acho que todo mundo deveria assistir, que chama Wild Wild Country. Que fala da história do Osho, e assim, é coisa surreal em cima de coisa surreal, assim, que a gente nunca vai imaginar na vida, e essa é a minha dica. Então é isso. Chico, você quer ler o seu trechinho pra gente, para terminar? Eu vou ler um breve trecho sobre a amizade do meu próximo livro, que eu não posso dizer sobre o que é nem o título, então vai servir para porra nenhuma, mas é sobre a amizade. Eu escolhi de caso pensado. O 1º de maio de 1994 é um dia estranho para todo um país. Kelly Cunha, que já havia se afastado de Jaqueline há anos, tem um mau pressentimento enquanto a amiga é morta numa garagem. Eu vi uma trans matar outra com uma tesoura no meio da rua Amaral Gurgel. Fiquei tão perturbada que cheguei em casa, fui dormir e só acordei de tarde. Quando Kelly acorda, liga a televisão e vê que o Domingão do Faustão está diferente. O programa não tem banda se apresentando e o balé de dançarinas está parado ao fundo do palco. Fausto Silva está fazendo uma homenagem a Ayrton Senna, o maior piloto de Fórmula 1 que o Brasil já teve e que acaba de morrer. Ela faz o sinal da cruz. Então, o telefone toca. É Mona, a mão direita de Jaqueline por décadas, avisando que outra pessoa também morreu. Kelly e Mona vão para o prédio do Instituto Médico Legal ao lado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Quando chegam lá, há uma confusão. Há 2 pessoas com o nome de batismo de Jaqueline que morreram no mesmo dia.
Um senhor que tinha morrido de infarto em casa e o outro que tinha morrido por tiros na Praça Roosevelt. Quando a atendente diz que a vítima, que ela insiste em chamar pelo nome masculino, estava de peruca e tinha seios, as duas se dão conta de que é verdade. Jaqueline não chega a completar 50 anos. Mona entra em desespero ao se dar conta de que aquele nome, de fato, é o de Jaqueline. Quer entrar, mas não permitem, porque a autópsia ainda não acabou. As duas ficam na sala de espera do ML, que tem uma TV ligada para as notícias da morte de Ayrton Senna. O país inteiro está interessado na partida de um herói, mas essas duas pessoas parecem focadas em uma morte que é quase invisível. Mona soluça. Ela morreu sozinha. Ela viveu a vida inteira sozinha, mas ela não podia ter morrido sem alguém para pegar na mão dela. Kelly oferece sua mão pequena para Mona, cujos ombros sobem e descem no ritmo dos soluços. A mulher aperta sua palma, estrangula os dedos com os seus dedos. Elas ficam de mãos dadas. Como Mona gostaria de poder ter ficado de mãos dadas com Jacqueline Welch na hora da sua morte. E, fora do Instituto Médico Legal de São Paulo, fez-se o silêncio. O silêncio em que Jaqueline blá 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 era fluente. O centro de São Paulo havia perdido uma de suas rainhas. Ah, que Curiosa. demais. É, nossa! Vou ficar com vontade demais agora, né, Marina? Vamos aguardar. Esse entrega um pouquinho, mas não entrega muito, assim, mas é um momento de amizade, assim, é um momento em que se demonstra o amor que uma tinha pela outra. Ah, que legal, Chico. Poxa, muito obrigada pelo teu tempo, por Imagina. essa Eu que conversa agradeço, deliciosa. Ai, foi muito bom. Adorei. Poxa, brigadão mesmo. Você deixa para a gente suas redes sociais, onde a gente te encontra? Com todo prazer. Eu sou Chico Felite, com 2 T's de tatu e no final de índio. Eu estou... tô no Instagram, né? Eu tô no Facebook, mas já morri lá há muito tempo, né? Sou um zumbi do Instagram e não ousei entrar no TikTok ainda. Acho que tenho até um perfil lá, mas não tô lá, porque... velho, cringe, né? Velho querendo ser jovem é cringe. Por motivo de cringe, eu não estou no TikTok. Tá, joia. Obrigadão, Chico. Valeu, Obrigada, gente. Chico. Mas antes de finalizar, a gente gostaria de convidar as nossas ouvintes e os nossos ouvintes para participar do nosso clube de leitura, As Amigas Geniais, e das nossas oficinas de criatividade. Nós realizamos 3 eventos por mês: o Clube de Leitura de Mulheres Escritoras, o Clube de Leitura de Graphic Novels ou HQs e o Clube de Séries e Filmes. Os eventos estão sempre abertos no Simpla, basta acessar nosso link na bio, @asamigasgeniais, no Instagram e se inscrever. Lembramos também que toda terça-feira tem podcast novo, com entrevistados geniais, literatura, arte e muita inspiração. Se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, com sugestões, comentários ou convites para mediações e conversas sobre leitura, entre em contato com a gente no @asamigasgeniais no Instagram ou pelo e-mail asamigasgeniais@gmail.com. Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais, um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.